Quero passar a palavra agora ao nosso querido Luiz Felipe de Bragança, que vai dissertar um pouco sobre direito constitucional comparado e tributação. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer ao pessoal do parlatório, vocês estão de parabéns. Está funcionando, viu? Tá muito bom ter acompanhado o trabalho de vocês estão fazendo essa constância aí, tenho notado aí, tem sido uma grande plataforma aí, eu tenho assistido debates, então vale a pena acompanhar o parlatório livre. Estão de parabéns pelo voluntarismo e pelo conteúdo. O Arthur levantou uma bola aqui. Primeiro preciso agradecer ao Arthur por ter levantado tanta bola, né? Tá fácil de cortar essa. Mas já queria avisar o Arthur que isso não quer dizer que na pista de motocross eu vou deixar barato com você. Arthur anda muito bem, por sinal. Olha, o tema aqui é o direito constitucional e a reforma tributária. Não são temas díspares, são temas uníssonos. O que é o problema do Brasil? Bom, assim, desde que eu tenho como comecei a trabalhar como analista financeiro quando eu tinha 18 anos de idade numa corretora de valores, desde aquele momento se fala em reforma tributária. Isso em 1989, 1990. Então, desde então, nada mudou. Absolutamente nada mudou. Por que não mudou? Porque é constitucional. A nossa estrutura tributária é constitucional. Aí é que entra o comparativo entre duas constituições. Como é que é a Constituição norte-americana? O Congresso tem o direito de criar impostos, criar taxas, assim, de uma maneira meio branda, meio vaga. Isso eu estou falando da norte-americana, o Congresso Federal. Deixa brando como é que vai ser esses impostos. Como é que é a Constituição brasileira? O imposto federal é o imposto de renda, é o IF, é o II, o imposto estadual é o IPVA, o ICMS, o imposto municipal é o IPTU, é o ISS, é o ITBI. É isso que é. Está constitucionalmente definido. Então aí temos um problema de reforma. Temos que reformar a questão tributária. Mas peraí, sem falar de uma reforma constitucional, não vai nunca acontecer. Podemos fazer talvez uma emenda constitucional liderado pelo Executivo, ou talvez liderado por uma grande bancada no Congresso, que percebe que a frequência dos impostos suga a poupança todo mês das empresas e dos indivíduos. A cada transação tem um imposto IR retido ali. Temos que rever isso. Mas sem uma reforma constitucional, isso não vai suceder. Imagine passar uma emenda constitucional em que agora não se pode mais cobrar ICMS. Isso tem cabimento? Vai passar? Vai ter apoio? Imagina os governadores falando com os seus deputados federais, falando assim, olha, o negócio é segura isso aí, precisamos do ICMS, hein? Segura isso lá. Nenhum deputado, vai ter uma pressão tão contra uma reforma, de qualquer nível, que você não vai conseguir passar absolutamente. É exatamente isso que tem atravancado o Brasil. E aí vem essa conversa de pacto federativo. Pacto federativo já é um fracasso. Não é para ter um pacto federativo. Entenda que o contexto aqui é totalmente diverso. O contexto constitucional brasileiro, a Constituição brasileira define absolutamente tudo. A Constituição ideal que precisamos não é para definir tudo. Ela é para definir algumas competências do governo federal em ponto. E não é para interferir nas competências estaduais e nem nas competências municipais. E quais são as competências? Os estados e os municípios que o definam. E para financiar essas competências? Os estados e os municípios que o definam. Não pode ser uma coisa federativa. A União define quais são os impostos locais que podem ser cobrados, impostos estaduais. Então temos que ter uma revisão completa constitucional que afeta a reforma, ou que tange na questão reforma tributária. Então uma coisa não está dissociada da outra. E aí onde entra
pessoal do mercado financeiro e fica falando, pois se tivesse uma reforma, é só de reformar a questão tributária, é só reformar. Então, o prisma de visão das pessoas que olham só a economia, só o mercado financeiro, é extremamente limitado. Se você não está olhando a Constituição, ou a organização política, a organização do Estado, absolutamente nada vai acontecer. Agora, vai ter uma conversa com um banqueiro sobre a organização do Estado. Eu conheci um banqueiro que tinha essa capacidade, infelizmente ele não está mais aqui. Chamava-se Olavo Setúbal. Olavo Setúbal, quando eu estava estudando ciência política, ele me falou, olha, eu tenho aqui 40 diretores financeiros que podem me calcular exatamente o custo de uma derivada, o custo de um derivativo, e precificar ações com primazia. Agora, nenhum diretor aqui, na minha grande instituição, consegue falar de política como você está falando, continua com os estudos. É isso que precisamos no Brasil. Precisamos começar a falar de Estado. Aqueles que detêm poder econômico precisam começar a falar de Estado, porque não vamos conseguir desbloquear o que o Brasil é para ser, para o que o Brasil precisa ser, se a gente não começar a falar do nosso grande problema constitucional. E a reforma tributária está no cerne desse problema. Bom, aí falamos de reforma tributária. Muito bem, vou entrar aqui temos ainda algum tempo. Nesse quesito de reforma tributária, temos que olhar duas vertentes. A vertente de Estado, as competências de cada uma da União, do Estado e do município, que impostos podem incidir ali. No caso aqui, se houver uma reforma constitucional, a federação não vai determinar mais nada dos estados e municípios, se eu puder influenciar nessa linha. A União vai só ter alguns impostos que também precisam ser limitados por quem? População. Temos que também poder impor limites no governo federal. Qual é o limite hoje que existe constitucional contra um presidente em aumentar o imposto de renda em 100%? Qual é o limite constitucional? Qual é o limite constitucional que hoje existe contra um presidente tirar a poupança, bloquear a poupança de todo cidadão brasileiro? Qual é o limite constitucional que existe? Então, Collor ainda pode voltar a ser presidente, pode resolver bloquear tudo de novo, certo? Isso é um poder constitucional, não é porque o Collor era malvado, é porque ele podia fazer. Então, temos que entender que o nosso problema, sim, está em como nós escrevemos a Constituição. Está tudo lá, tudo lá. Então, nessa questão de reforma tributária, temos que ver as competências. Hoje, temos impostos federais, estaduais, municipais, a frequência, as alíquotas, tudo definido por suas casas, no entanto, os impostos já foram criados. Então, e se for criar um novo imposto? Temos algum poder em revogar qualquer imposto? Alguma criação de um novo imposto? Temos algum poder sobre isso? Também não temos. A Suíça, por exemplo, revoga todos os seus impostos. Por isso que deputado federal na Suíça não é remunerado, porque não tem recurso federal. Eles não conseguem coletar isso, ao menos quando eu morei na Suíça, em 92, 93. Não existia. Era um cargo honorífico. E, aliás, nem tem presidente. É um conselho que elege um dos seus, hoje, se não me engano, esse ano é uma mulher. Mas ninguém sabe quem é o presidente da Suíça, é um conselho. Por quê? O poder federal é inócuo. Quando você tem um país com 4 línguas oficiais, em que os cantões, em que as cidades é que definem tudo, absolutamente tudo, para que serve? Que tipo de lei federal vai estar sendo aprovada? Muito pouco, nada. Sobretudo impostos. E olha, todo ano tem uma vontade de criar imposto federal. Todo ano. E todo ano o povo suíço vai lá e revoga. O último, não foi o último, o penúltimo imposto revogado foi o imposto verde. O imposto verde foi criado. A narrativa era que os suíços precisavam proteger o seu meio ambiente, precisavam criar um espaço verde na Suíça garantido, e para financiar e para manter esse espaço precisavam de recurso federal para fazer isso. O que aconteceu? Passaram os impostos, os suíços fizeram baixo assinado, chamaram esse imposto a fazer um referendo. Como é que funciona? Fizeram baixo assinado, vai a referendo popular, a proposta do governo de manter o imposto, a proposta do povo de revogar o imposto. Resultado, mais de 80%
de popularidade na revogação do imposto federal, imposto feito. Isso foi há 2 anos atrás. Mais recentemente, também houveram outras tentativas. Então, esse tipo de poder precisa existir em todas as instâncias de poder. Então, numa nova revisão constitucional, se a gente chegar para isso, acho que a gente vai chegar nisso, o povo tem que ter poder de revogar qualquer imposto em qualquer instância. Não pode ter essa de, eu sou o governo público, eu posso criar aqui um imposto e sem limites. Quais são os limites? A vontade popular. Não vou ter imposto, vou ficar sem o benefício? Ok, a troca é feita, a responsabilidade é nossa de votar a favor ou contra. Essa que seria a reforma positiva em termos de direitos e também em termos de o que são os recursos usados. Outro tipo de diferença aqui. Vamos entender que os nossos impostos, por serem constitucionais, eles são perpétuos, são perenes, eles não mudam. Os impostos, quando eles entram num outro bojo jurídico, está aqui a Janaína, depois ela me corrige, mas quando eles entram num outro bojo jurídico, que é o caso dos Estados Unidos, é o caso da Suíça, eles são mais temporários, eles têm função específica. Então o imposto é mais claro. Olha, é um imposto para a melhoria das estradas. Adivinha para onde vai os recursos? 100% vai para a melhoria das estradas. Então, esse tipo de clareza e de transparência nós não temos. Então precisamos nomear melhor por que nós estamos sendo cobrados. Uma das leis que eu coloquei, aliás, tem 2 leis. Depende que o Arthur não está aqui, porque eu ia pedir para ele representar essa lei como deputado estadual. 2 leis de transparência. A primeira, para dar transparência por CEP, no nível de cidade, de quanto imposto está sendo cobrado por CEP. Se o seu PTU está voltando para onde ele é coletado. Não preciso nem responder o que está acontecendo com o nosso PTU. Eu fiz uma análise no meu bairro é um bairro muito próspero. Só no meu bairro deve ter, assim, no meu cálculo, claro, grosso modo, quando existe transparência, então eu devo estar errado, certamente eu estou errado, mas eu vou chutar aqui, 10 bilhões de reais coletados somente em imposto municipal. Se for incluir imposto estadual e imposto federal, eu estou falando no meu bairro, 50 bi. Eu ando pelo meu bairro e eu falei, cadê 50 bilhões? Anual. Cadê 50 bilhões? Cerqueira César. Cerqueira César. Eu estudei lá na missão do colégio Cerqueira César. Agora, meu bairro paga também impostos casas, que é a linha Alto Pinheiros. Eu nunca vi nada de volta. Nada, absolutamente nada. Só a família paga mais 50 mil de imposto predial. Isso é uma família, deve ter o que no seu bairro? Vai ter 3 casas no bairro. Meu marido mais 2. Somando os impostos, mais de 50 mil de imposto predial da prefeitura. Fora os outros impostos, etc, etc. Então, nunca eu tive um retorno, nós tivemos um retorno de nada. De nada. Eu disse, por acaso, tem que afiar uma rua lá, privilégio. Não precisava. O abuso não é gravado. Então, essa dinâmica de saber para onde vai os seus impostos, vou dar um exemplo aqui, alguns exemplos só para trazer, porque tem muito pouco tempo falando de um tema que é muito extenso. Tá? Eu tenho parentes na Alemanha e o meu tio-avô resolveu não pagar mais o imposto de coleta de lixo, porque a propriedade dele era muito grande e tinha muita folha que acumulava. Então ele resolveu ele mesmo tratar o lixo. Então ele foi à Assembleia, levantou a mão e pediu exclusão do serviço de coleta de lixo. E a prefeitura, ali uma prefeitura que se viabilizava com 200 habitantes, aqui constitucionalmente não existe esse tipo de liberdade, fazer um município com 200 habitantes, aqui no Brasil não é possível. Na Alemanha é. Muito bem, esse é outro detalhe. O que aconteceu? Ele se removeu daquele direito, se removeu do pool que fazia o serviço, não passaram mais para coletar, mas claro que ele ficava com aquele ônus ambiental de ter que tratar aquele lixo que era coletado. Muito bem, ele assumiu o custo de tratar o lixo dele, não vai colocar o lixo exposto nas vias públicas, ele mesmo trata na propriedade, faz um mini incinerador ali, faz um aterro ali mesmo, muito bem, e resolveu esse problema, não paga mais o imposto para a prefeitura de coleta de lixo. Lá é discriminado.
Aqui como é que é? Já mencionei os dois impostos da prefeitura, né? ISS, aliás são três, ISS, IPTU e ITBI. Qual desse imposto é usado para coleta de lixo? A coleta de lixo está acontecendo no seu bairro? O Limpieza está cheio de lixo. Então, para onde está sendo enterrado? Então, todo esse tipo de decisão, se você não tem uma sociedade engajada, essas decisões são feitas por você. E são feitas por você, por pessoas não qualificadas. São pessoas piores do que você, que não têm a mínima ideia do que está se passando no seu bairro, tomando decisões por você. Isso no nível municipal. Imagine então um governador, o governador deve estar coçando a cabeça, não dormir à noite, porque no seu bairro, ele não está nem aí se tem segurança ou não no seu bairro, que é uma das responsabilidades do governo do estado. Ele não sabe. Não sabe, por definição. Então, você imagina, então, no maior concentrador de imposto, que é o Poder Federal, se ele está preocupado com o seu bairro. Claro que não está. Bom, então eu estou falando aqui de uma reforma tributária, não só das competências de impostos, já mencionei o que seria o ideal, gostaria de chegar muito próximo a esse ideal, de não ter definição constitucional, de ter um diálogo com a população, daquilo que, os serviços que realmente querem ser prestados, o que nós queremos comunizar e o quanto e com que frequência. Isso é parte estrutural do Estado. E depois temos o outro lado. O outro lado da reforma tributária é tão mais complexo do que essa reforma é também igualmente difícil, que é na questão das pessoas físicas, imposto de pessoas físicas. Hoje temos imposto progressivo, com essa narrativa ridícula de que o imposto, de que um imposto único, imposto proporcional, é desproporcional. Eu nunca vi, só talvez dentro da narrativa de esquerda, é que precisa de um imposto progressivo para ele ser proporcional. Ele não pode ser proporcional para ser proporcional. Temos que entender o que é imposto progressivo e o que é imposto proporcional. É extremamente importante. Agora, quem sabe a diferença, por favor, levante a mão. Estamos sendo espoliados por causa disso. Isso é uma das grandes disfunções do nosso sistema tributário. Então temos reforma tributária na questão de pessoa física, sair do progressivo, entrar no proporcional, uma taxa única, é isso que precisamos ter. Depois temos que ter reformas na questão de frequência, de alíquotas, que incidem sobre as pessoas jurídicas, ou seja, as empresas. As empresas estão completamente desprovidas da sua capacidade de acúmulo de seu próprio capital. Pagam imposto antes de gerar receita. Isso é completamente contra-intuitivo. Isso não fomenta emprego, não fomenta oportunidades. Eu tenho pouco tempo aqui, 4 minutos, o que eu tenho a falar demora alguns dias. Vocês me desculpem, mas o tema é muito importante, muito caro naquilo que nós precisamos. Toca exatamente naquilo que é o problema. As leis de transparência que eu tenho ventilados aí com alguns vereadores, de trazer essa transparência não só por CEP, mas também por cidade. O governo do Estado, ele não é necessário ele dizer o quanto de ICMS ele arrecadou por cidade. Então cada vereador deveria estar sendo militante contra o governo do Estado, falando assim, eu quero saber o quanto de ICMS está voltando para a minha cidade. Eu quero ver esse ICMS alocado em X, Y, Z serviço. É exatamente o que essas duas leis que eu tenho tramitando alguns deputados estaduais, alguns vereadores, já há alguns anos, há 1 ano e meio, não posso dizer alguns anos. Enfim, esse é o início de uma grande mudança. A transparência vai trazer essa grande mudança por si só. Não é a única coisa, mas é o primeiro passo. Agradeço a todos vocês o tempo aqui para tratar de um tema tão importante. Muito obrigado pela relatória.